Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Eu sou o Lucas Seperaio. Hoje eu trago para vocês um vídeo especial. Eu vou falar com um amigo meu sobre Linux, PC Gamer e jogos. Essa é uma área que eu não domino muito, então decidi trazer esse convidado que para mim é uma das referências em Linux no Brasil, Jonathan, do canal Geo Linux. Por favor, se apresente, fique à vontade. Opa, muito obrigado, né? Você não entende talvez tanto assim de Linux, mas de hardware e de PC gamer você manja pra caramba, Não, né? só um pouquinho. A gente tá, bom, Lucas, muito obrigado pelo convite, né? A gente tá devolvendo o crossover. Há um tempo atrás a gente fez um vídeo parecido com esses lá no canal de Linux e com muito prazer eu compareço aqui no Peperaio Hardware pra gente bater um papo. É isso aí. Então, se inscreva lá no canal do Jonathan, que ele fala bastante coisa legal sobre Linux e de hardware também. Jonathan, é o seguinte, vamos começar de uma forma generalizada e depois a gente começa a esmiuçar os assuntos. Na sua visão, na sua experiência, como anda o mercado de hardware para Linux? Generalizando mesmo bem a questão, porque, enfim, quando a gente fala de hardware, claro que as pessoas vão pensar em computadores gamers, mas a gente está falando de qualquer componente que, enfim, compõe a estrutura de um computador. O mercado para Linux é curioso até de você ver, mas você não vai encontrar geralmente nas caixinhas um pinguim desenhado. Você encontra, às vezes hoje em dia você não encontra nem o logo do Windows muitas vezes, né? Ele simplesmente te entrega, supondo que você vai ter um suporte adequado. Eu utilizo Linux no meu dia a dia há pelo menos uns 5 anos, assim, ininterruptos. Legal. A gente pode até conversar mais sobre essa questão de experiência mais para frente, Uhum. mas eu raramente tive algum problema com reconhecimento de hardware. Inclusive, eu já fiz vídeos a respeito disso no canal, falando sobre a minha experiência. Você vai encontrar pessoas nos comentários que tiveram algum tipo de problema, mas eu gosto de ressaltar que esse tipo de coisa existe independente da plataforma, do mesmo jeito que você vai ter, às vezes, incompatibilidade de hardware ou de software em versões diferentes do Windows. Sim. Ao longo do tempo você deve ter no Linux também. Atualmente eu utilizo um hardware que pode ser considerado assim high-end ou de médio para cima, que é um Ryzen 7 1700 e uma GTX 1060. Então ambos os hardwares rodando dentro do Linux com SSD, com Legal. enfim, então nada diferente do que eu faria se eu tivesse utilizado uma máquina com o Windows também. Acredito que o hardware ele é bem suportado. A gente já teve maiores dificuldades no passado, uma evolução de qualquer plataforma. Do mesmo jeito que você tinha lá o Windows 95, que você não conseguia instalar determinadas coisas sem dar tela azul, né? O Linux também passou ao longo do tempo uma grande evolução e em 2017 a gente tem plataformas extremamente estáveis e compatíveis. A maior parte das coisas é plug and play, incluindo as próprias placas de vídeo, né? Que você pode instalar um driver extra se você quiser para extrair um desempenho melhor, mas o simples fato de você conectá-la já funciona, muitas vezes com resolução nativa, com aceleração gráfica 3D, apesar de parcial, mas funcional. Então tá bacana, dá para dizer que dá para ir sem medo na maior parte dos casos. Interessante. Essa questão que você comentou sobre o plug and play é bem curioso. Em alguns sistemas um pouco mais antigos eu tive justamente essas dificuldades de você usar um certo hardware e aquele sistema não ter o suporte e você precisar ou atualizar o sistema ou procurar um driver num repositório. Então, essa questão dos drivers, especificamente da placa de vídeo, eu ouço muito falar que a NVIDIA tem trazido um suporte melhor para Linux. Isso é verdade? Você, como um usuário de GTX 1060, tem algo a comentar sobre isso? Bom, eu tenho. Faz um bom tempo que eu não tenho uma placa de vídeo AMD dessas mais recentes, pelo menos, para poder fazer um comparativo mais decente. Mas eu tenho alguns amigos, enfim, conhecidos que estão relacionados ao canal que utilizam ou utilizaram. E o que acontecia? O suporte tanto da AMD quanto da NVIDIA para Linux ele sempre existiu. Mas dentro do mundo open source, eu achei bem legal um dos vídeos recentes que você falou sobre programação, sobre colaboração, a importância de você compartilhar o código. Então, Sim. tem uma certa relação, especialmente no caso da AMD.
Existem drivers de código aberto, tanto para NVIDIA quanto para AMD. No caso da NVIDIA, esse driver dentro do mundo Linux ele se chama Noval. Esse é um driver que é desenvolvido a partir das informações que a própria NVIDIA fornece, desenvolvido pela comunidade, desenvolvido pelas pessoas que fazem o X.org, patrocinado por empresas como Red Hat, SUSE, Novell e até mesmo a própria Microsoft, que é conselheira lá da Linux Foundation. E existe o driver de código aberto da AMD, que é o AMD GPU. Esses são os dois. Porém, no caso da NVIDIA, a gente também tem o que a gente chama de driver proprietário, ou seja, é um driver fornecido pela própria NVIDIA que tem o seu código fechado majoritariamente. Alguns trechos talvez não sejam, especialmente a parte que lida com as APIs gráficas de código aberto, Vulkan e OpenGL, basicamente. Então, utilizando esses drivers proprietários, regularmente você tem um maior desempenho do que comparando com o driver de código aberto. Mas isso para você instalar no Linux é simples, é questão de 2 cliques literalmente hoje em dia. Distribuições adequadas para essa finalidade, porque caso você que está assistindo não tenha essa intimidade com o mundo Linux, existem distribuições diferentes, que são, digamos assim, versões diferentes do Linux em termos leigos, para finalidades diferentes, servidores, internet das coisas, e você também tem as distribuições voltadas para desktop. No caso da AMD, a impressão que eu tenho é que a empresa negligenciou muito tempo o suporte a essa plataforma e a NVIDIA acabou tomando conta. Querendo ou não, as placas NVIDIA Quadro, Tesla, elas são muito utilizadas em processamento de dados e o Linux é muito utilizado nesse segmento e os drivers da NVIDIA eram muito bem-vindos. No caso da AMD, eles meio que abriram um código e deixaram a comunidade desenvolver. Hoje a gente vê que eles têm um suporte melhor. Eu até te mandei um link antes, em off, aí, sobre a nova Vega e o resultado parece ser muito bom com esse driver de código aberto. Mas a gente tem um melhor resultado com placas de vídeo bem mais recentes. As Radeons mais antigas elas não têm o mesmo suporte, então você inevitavelmente vai ter o melhor desempenho no Windows, acredito eu, do que no Linux. Já a NVIDIA, eu não vejo assim maiores diferenças. Como eu disse, eu utilizo uma 1060, antes disso utilizava uma 960, antes disso utilizei uma 750 e antes disso ainda uma 650, se eu não me engano. Todas podendo jogar os games na Steam de Linux que tem aí e tal, sem maiores problemas. Dependendo um pouco da otimização que existe para cada game, do mesmo jeito que a gente tem no Windows, né? A gente tem games que são mais otimizados para determinadas placas, ou simplesmente são melhores programados, né? Tem menos bugs e coisas assim. Isso acontece no Linux também. Mas em linhas gerais, realmente, se você pretende montar um PC gamer com Linux, é melhor utilizar a NVIDIA atualmente ainda. Tá? Quem sabe essa nova geração de placas aí queime a minha língua, mas por enquanto é isso aí. Ok, esse é um assunto que a gente pode falar um pouco mais, PC Gamer e Linux, já que você tocou. Você tem jogado alguma coisa? Como que anda essa questão aí para você? Certo. Bom, eu tenho jogado muito menos do que eu gostaria, né? Mas... Falta tempo, né? Sempre falta, né? E eu não tenho, sinceramente, eu não tenho preconceito algum entre games de Windows ou de Linux, que existe muito isso na cabeça das pessoas de que tem uma briga e tal, como se Linux, por assim dizer, fosse uma empresa concorrente, quando na verdade é um software apenas, né? É um kernel, resumidamente. Eu tenho uma conta Steam gordinha até de games para Linux, eu não lembro de cabeça exatamente quantos, mas vamos dizer que de 150 games que eu tenha, 130, 135 rodem no Linux. Bastante, hein? A gente tem, se eu não me engano, a Steam, a plataforma completa, ela tem cerca de uns 7.000 títulos. Até onde eu saiba, mais ou menos 50% aí já está rodando na plataforma Linux também. Interessante, hein? O que eu costumo dizer para as pessoas é assim, dá para você tomar o Linux como plataforma para jogos? Dá, dependendo do game que você goste de jogar. E a gente tende a pensar que gamer é tudo igual quando não é, né? Essa semana mesmo um fato curioso. Tem aqueles gamers hardcores, vamos dizer assim, que vão querer jogar todos os lançamentos, todos os títulos, independente do que seja. Joga todos os estilos de jogos. Nesse caso... PC Gamer ou até mesmo um console com Windows, né, no caso o PC, vai ser ainda uma melhor alternativa no momento atual.
Mas se você parar para pensar e olhar os games que você joga e observar que eles estão na plataforma Linux também disponível, ou no caso da Steam, no SteamOS, que é a distribuição Linux da Valve, você vai poder jogar sem maiores problemas. Eu vou até abrir aqui a minha Steam para poder ir citando alguns nomes assim para vocês, mas a gente tem títulos AAA e alguns muito populares. Então, se você gosta de jogar competitivos tipo Dota 2, CSGO, os games da Valve todos estão, Team Fortress, Rocket League roda também, né? Rocket League, justamente, esses bem populares. Saiu uma lista um tempo atrás dos games mais populares da Steam, e aí entre os 10, 6 já estavam rodando no Linux, que é uma coisa bem bacana. Deixa eu mudar aqui a minha biblioteca para dizer mais alguns títulos aqui pra galera, vamos ver. Você tem o Ark, né? Aquele lá que o pessoal é um dos mais jogados da Steam também. Dead Island, Deus Ex. Tô falando dos games que eu tenho, né? Tem alguns que eu não tenho. Dirt Rally, saiu não faz tanto tempo. Grid Autosport, Shadow of Mordor, Outlast, Payday 2, que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Cara, é bastante jogo, hein? Tomb Raider, The Witcher, Serious Sam. Enfim, você vai encontrar vários títulos. A minha dica é, se você nunca explorou essa categoria, o que você poderia fazer é chegar lá na Steam, ou abre o programa da Steam no seu PC, ou na internet ou no programa, vai na categoria lá de jogos e filtra. Lá você vai filtrar por jogos, padrões são de Windows, né? Mas mais embaixo você tem para Mac, porque também é um público crescente assim. E você tem Linux e SteamOS. Dá uma olhada naquela categoria, se os games que você gosta de jogar estão lá, então significa que você pode sim utilizar o Linux para jogar também. Ok. Cara, 50% é um número muito impressionante. Eu confesso para você que eu não sabia desses números. Eu achava assim, Linux tem um jogo aqui, mas, cara, é muito jogo, velho. E a minha pergunta é assim, nos jogos que não suportam o Linux, a questão da máquina virtual, você, né, rodar com Windows dentro do Linux, isso dá certo? É prático? É viável? Você já fez algo assim? Certo, beleza. Bom, desses games, esses 50%, muitos são desenvolvedores indie. Porque o que acontece? A Linux se tornou uma plataforma compatível com a Steam há uns 5 anos, nem sei se fechou 5 anos. Então, você ter metade da Steam em 5 anos, considerando toda a história do Windows prévia a isso, eu considero também um feito e tanto. Ao longo dos anos isso deve ir aumentando aos poucos e tal. Mas enfim, a respeito de emulação, virtualização, esse tipo de coisa. Uma coisa que você tem que ter em mente a respeito de virtualização é que você precisa ter uma máquina potente para isso. Se você tem uma máquina que mal roda o próprio game, mal tem o próprio requisito de hardware para rodar determinado jogo, não recomendo. Porque você vai mais se estressar do que se divertir. No fim das contas, é mais viável você fazer um dual boot. Instala o Windows em dual boot e roda as coisas que você não conseguiria rodar no Linux nele. No caso do Linux, com aquelas vantagens técnicas de gratuidade, segurança, enfim, outros pontos aí que não vem ao caso agora. Mas em termos de virtualização, você tem duas situações que eu considero viável caso você tenha o material necessário, tipo um bom processador, uma boa placa de vídeo e tal. Você pode fazer virtualização via KVM, que eu considero um pouco mais eficiente do que usar os padrões de VirtualBox e de VMware, por exemplo. Ambas as duas ferramentas você roda no Linux, tanto o VMware, a versão paga, normal, Workstation lá e tal. Mas eu percebo que o KVM ele tem um desempenho um pouco melhor para rodar. Inclusive eu conheço algumas pessoas que rodaram Overwatch e aquele, como é que é o Overwatch grátis, o Paladins. Também conseguiram rodar através de máquina virtual, assim, mas eles tinham máquinas um pouco mais potentes. Outra possibilidade, daí é um pouco mais avançado, até para mim, eu mesmo nunca fiz, mas quem sabe um dia eu me arrisco, assim, a hora que eu tiver duas placas de vídeo, que é fazer o tal do Pass-Through, né? E você conseguir rodar um sistema em cada placa de vídeo. Então você conseguiria ter cerca de 97% do desempenho da máquina normal na virtualização, que seria ideal praticamente, mas
dado o trabalho que você tem para fazer, às vezes o Dual Boot é até mais simples e vai resolver o seu problema. Dentro do mundo Mac e do mundo Linux, a gente também tem uma ferramenta chamada Wine. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre ele, mas eu quero inteirar aqui e deixar claro um negócio que é importante, que o Wine ele é um paliativo, como eu chamo. Ele não é aquilo para você ter como solução primária, mas é aquele tipo de coisa que se funciona, funciona. Beleza? Tipo, vai. Do mesmo jeito que você não tem determinados aplicativos de Windows no Linux, você não tem determinados aplicativos de Windows no Mac. E as pessoas que usam Mac e Linux podem utilizar o Wine para rodar algumas dessas aplicações. Você tem até uma biblioteca relativamente grande no Play on Linux para rodar jogos. Eu até vou dar uma consultada básica aqui, que são títulos que não estão necessariamente no Linux, mas que você pode jogar utilizando a Steam de Windows. Tal. Tem alguns vídeos que eu fiz explicando isso para a galera entender um pouco melhor, talvez. Mas praticamente toda a série do Assassin's Creed você consegue rodar. Qualquer game que seja DirectX 9 você consegue rodar tranquilamente. E alguns que sejam DirectX 11 são experimentais, assim. Mas vamos colocar aqui a série do Age of Empires, que tem muitos fãs. Dá para você jogar tranquilamente. O Assassin's Creed, como eu falei. Aqui, BioShock, na verdade, ele está aqui na lista, mas BioShock já tem para Linux também. Os Call of Duty, você tem, que mais aqui? Dead Space, que dá pra jogar, Devil May Cry, a saga do Fear, Fallout. Enfim, você pode instalar a Steam, na verdade, de Windows pelo Play on Linux e rodar, ou tentar, né, pelo menos rodar alguns títulos dessa forma. Eu mesmo já rodei alguns. Um que eu gostava muito de jogar e não tem para Linux nativamente, mas que sempre rodou tranquilamente, incluindo os mods e tal, é o Pro Evolution Soccer 2017. Eu joguei muito no Linux aí e tal. E agora o 2018 também funciona porque a Konami nunca muda muito o jogo, então as configurações são as mesmas, dá para usar até o mesmo preset. Nesse caso até ajudou, né? Mas eu acho que games da Origin você vai ter talvez um pouco mais de dificuldade, apesar de você poder instalar a Origin também. Mas assim, tudo isso que eu estou falando já é um nível um pouco acima do usuário doméstico. Não é aquele tipo de coisa que você... Não é igual a Steam nativa de Linux, que você só dá um clique para instalar. Você vai ter que dar uma estudada e ver como é que é. Então, se você é um tech save e, acima de tudo, gosta de aprender sobre o Windows, aí que eu digo, né? Com o Play on Linux você aprende mais sobre o Windows do que às vezes usando o próprio Windows. É uma ferramenta interessante para você mexer. Você roda Office por ele, da Microsoft. Você roda Suite Adobe por ele, enfim, tem um monte de outras coisas assim, mas como eu disse, é um paliativo, não é a solução padrão. Existem outras ferramentas que vão te atender da mesma forma e que são nativas. Ok. Agora eu vou te fazer uma pergunta um pouco indiscreta. Você, como um usuário de Linux, tem alguma outra máquina rodando com Windows aí? Tem. Acima de tudo, eu gosto de tecnologia. Então, assim, eu não sou um super fã de Linux que fecha os olhos para outras coisas. Aliás, eu gosto de mexer com muita coisa. Eu tenho coisa aqui montada com BSD, tipo FreeNAS, por exemplo, aqui brincando de fazer uns testes de servidor. Sempre estou mexendo com os Hackintosh também, porque legal. Né, tem que fazer isso. E recentemente eu montei no canal lá uma Steam Machine. Caso você não tenha ouvido falar de Steam Machine, você que me refiro à nossa audiência, a Steam Machine é um projeto da Valve que consistiria em você pegar um PC, que seria um PC gamer com fabricante, tipo Alienware, por exemplo, montado de uma certa arquitetura um pouco mais compacta, assim, para colocar na sua sala de estar, rodando o SteamOS, que é uma distribuição Linux da Valve, baseada no Debian, que é uma das distribuições Linux mais famosas. Nessa máquina eu tenho Tribute, eu tenho o Ubuntu 16.04 LTS, que eu estou utilizando mais como, uma central multimídia, algo assim. É uma máquina que está na sala, sabe? Não é uma máquina que eu uso para editar e tal. Tenho o SteamOS, claro, né? Porque eu nem acho ele tão interessante assim quanto outras distribuições, mas eu gosto de estar acompanhando o desenvolvimento. Como eu disse, eu gosto de acompanhar a tecnologia. E nessa máquina tem o Windows 10 também. Especificamente para jogos. Então, eu costumo mesclar assim, tecnologia, Android, iOS, para mim
tudo tá valendo. Tendo o botão para eu apertar, eu tô mexendo. Tá certo. E essa minha pergunta, se você tinha alguma máquina com Windows, é porque eu fiquei curioso você falando sobre a performance do Linux em alguns jogos. Você chegou a fazer um comparativo do mesmo game rodando em Windows e Linux? Você sentiu alguma diferença? Se um rodou melhor que o outro? Sim. Em várias situações, na verdade. Tem vários... Benchmark é um negócio meio cascudo, né? Porque você muda uma coisinha, às vezes dá uma diferença considerável, assim. Bom, o que eu posso dizer? Fiz testes em Dota 2, e já explico o porquê do Dota 2 também. E fiz testes em Tomb Raider, se eu não me engano, e no CSGO. Tá? São jogos assim... Tomb Raider 2013, né? Que é o que tem para as duas plataformas. Que é um jogo já mais antigo. Mas então, o que a gente tem? No caso do Dota 2, duas situações. Primeiro, é um game que a Valve portou e ela deu muita atenção na hora de fazer o port, porque foi um dos carros-chefe na hora de dizer, olha, estamos lançando a plataforma para Linux, toma o Dota 2 aqui otimizado. Ok. No Linux ele roda com OpenGL e com Vulkan. No Windows ele pode rodar com DirectX 9, 12, Sim. se eu não me engano, e Vulkan também. Então os testes que eu fiz... até não cheguei a postar no canal, até eu acho que fiz um post no blog, alguma coisa assim, mas a diferença ocorreu em alguns momentos, mas foi uma diferença em FPS acima de 160 FPS, por exemplo. Então, Bem digamos, alto já. Isso, no Windows deu, digamos, 170, no Linux deu 160, ou dependendo da situação, assim, e dependendo do gráfico que você vai oscilar, ou seja, você consegue jogar tranquilamente nessa qualidade, assim. Bem tranquilo. No caso do CSGO, aí eu posso contar só a minha experiência. Eu já vi pessoas dizendo que não, que dá diferença, que no Windows vai melhor, que no Linux vai melhor. Na minha experiência deu meio empatado, assim, na verdade. Mais uma vez deu muito FPS, colocando naquela configuração que geralmente quem joga competitivo, não é o meu caso, mas quem joga competitivo joga, baixando os gráficos, diminuindo a resolução para HD, 720p, alguma coisa do tipo assim. Colocando aí, bom, aqui nessa máquina passa de 300, quase 400 FPS, dependendo da situação, dependendo do servidor. E aí entra para aquele lado de que você tem atualização do monitor, você tem o tick rate do servidor, então chegou num ponto ali que a diferença está mais na cabeça de quem olha, eu acho, do que no próprio jogo em si. No caso do Tomb Raider, eu senti uma diferença maior em favor ao Windows. Quando uma configuração estava ligada, não sei se vocês vão lembrar do Tomb Raider, mas foi a Lara Croft tem um cabelo muito bonito naquele jogo, né? Se você ligar a tecelagem, o cabelo dela é mais vivo do que o meu, assim, sabe? É mais bonito. E aí, uma tecnologia da AMD, acho que é Pure Hair, se eu não me engano, né? O nome. Eu não lembro como é que estava na opção, mas você poderia simplesmente ligar e desligar ela e aquilo dava uma diferença absurda. É igual aquele cabelinho do Garrett no Witcher. Com aquilo ligado, no Windows dava uns 30 FPS a mais. Com aquilo desligado, ficava ali, de novo. Então, assim, pequenas otimizações, talvez, no driver, ou alguma coisa desse tipo, porque eu estava rodando, não sei se é uma otimização da AMD, como você falou, de fato, mas eu estava rodando em NVIDIA. Então, aquela otimização, teoricamente, se perderia, e alguma otimizaçãozinha que o driver tinha, ou que a API gráfica tinha, porque eu estava comparando o OpenGL com o DirectX 9, eu acho. Faz um tempo já que eu fiz, então não lembro de cabeça. Mas você tinha uma diferençazinha em favor do Windows quando aquilo estava ligado. Quando estava desligado, aí já era de boa, assim. Mas, em geral, dependendo do jogo, o Windows vai ter vantagem. E eu já vejo alguns games que fica ali pau a pau. E alguns games eu consegui ver uma vantagem em relação ao Linux. Por questão de otimização mesmo. Quando a desenvolvedora se preocupou em fazer o negócio funcionar direito... Tipo, um jogo antigo, porém clássico, Left 4 Dead 2. Nesse caso, eu vejo em favor do OpenGL uma grande vantagem. Quantas pessoas jogam Left 4 Dead 2 hoje em dia, eu não sei, sinceramente. Não é um jogo de apelo de mercado mais. Mas é um exemplo de que a otimização faz diferença. A gente vê muitos games hoje em dia sendo lançados dessa forma. Vamos pegar o Deus Ex... como é que é? Machine alguma coisa? Esqueci agora. O último que saiu. Mank Divided, acho que... É isso. Uma coisa assim. Perfeito, esse aí mesmo. Esse aí lançou para
Windows, depois lançou para Linux e para Mac, simultaneamente Linux e Mac. Ok. Eu percebi uma falta de otimização muito grande no jogo no modo Linux. Com todo o hardware que eu tinha, ele não passava de 45 FPS. Assim, é aquela coisa assim. Veio uma atualização, corrigiu esse problema, o desempenho tornou-se normal, assim, o esperado. Já games que foram lançados simultaneamente, eu vejo um desempenho relativamente equivalente. Como o Dying Light, por exemplo, que é um game bem pesado, se você colocar os filtros, aquela coisa de distância que ele tem assim e tal. Foi um game que foi lançado simultaneamente para Windows e para Linux. E aí a diferença não é tão grande assim, é na faixa de poucos FPS mesmo, entre 5 e 10 FPS, dependendo da situação, dependendo de onde você olhar, que região do mapa, a quantidade de zumbis que vão estar por perto. Então, é uma coisa bem relativa, não dá para generalizar, uma coisa bem caso a caso, assim. Mas em linhas gerais, eu acredito, por eu mesmo vir jogando no Linux há muitos anos, já ser possível de você se divertir sem maiores problemas. Então, Jonathan, essa questão dos jogos, eu fiquei surpreso, cara. O CS roda bem aí, né, cara? E para um gamer casual que vai rodar 200, 300 FPS, que já tá bom demais, né, cara? Porque assim, eles se inspiram na galera que compete profissionalmente, só que a galera que compete tá jogando numa LAN. Ela tá dentro de um campeonato jogando em LAN. Não nós jogamos em WAN, que tá passando por 30 roteadores, Sim. tem a questão do tick rate, enfim. Mas interessante, cara, saber disso aí. E essa questão dos jogos e do Linux, elas me parecem um ciclo sem fim. A maioria dos jogos são desenvolvidos para Windows, né? Então a maior parte de usuários vai para essa plataforma. E por sua vez, as desenvolvedoras acabam produzindo mais games para a plataforma que tem mais usuários, né? Então acaba ficando um círculo que não se acaba. Alguma coisa tem que quebrar o círculo para que isso seja mais amplo, mas eu fico muito feliz de saber que o Linux está recebendo um suporte. Cara, sinceramente, eu não fazia ideia que tinha tantos jogos. Dying Light, eu não fazia ideia que rodava em Linux. Eu zerei esse jogo no Windows, cara. Você tem alguma expectativa disso para o futuro? Você acredita que esse mercado pode mudar? Isso pode virar a favor do Linux um dia, tendo em vista as suas vantagens? Sim, eu acredito que talvez o que eu gostaria, na verdade, não é nem uma virada de mercado. O que eu explico para as pessoas assim, tá, você quer jogar, por que eu não vou jogar no Windows então? Por que eu vou instalar Linux assim? É que instalar uma distribuição Linux vai além apenas de jogar. Se você quer realmente só jogar, se você está de acordo com o ecossistema Microsoft, se você está de acordo com as características do Windows 10, com o valor que ele tem também, a gente não pode esquecer dele, apesar da maior parte das pessoas piratear. Eu montei ali uma máquina de tribute que eu falei antes, mas eu paguei o Windows que está sendo utilizado lá. Não é muito barato, diga-se de passagem. Nossa, mas bem baratinho. Sabe, dada a situação que a gente vive de honestidade no país, são coisas que eu levo em consideração, sabe? Se eu vou me corromper por um programa de computador, o que eu posso reclamar da galera que está em Brasília? Mas, a respeito do futuro aí, acima de tudo, eu acho interessante a gente endossar a comunidade gamer dentro do Linux, porque a gente precisa de concorrência. Quantas vezes você já viu aí o pessoal falar, pô, que bom que tem iOS e Android, pelo menos são duas empresas aí brigando para desenvolver features novas, pegando o que uma faz de bom e colocando, no fim das contas quem é que ganha? Quem utiliza. No caso do ramo de PC Gamer, a Microsoft é monopólio há muitos anos, sabe? O próprio Mac, que ganhou a Steam antes do Linux, nunca foi também uma plataforma de jogos. Hoje em dia ele também não é considerado, apesar de você poder jogar nele, né? Você tem vários títulos. Inclusive, normalmente as empresas que portam os games para Mac são as mesmas que portam os games para Linux atualmente. Assim, tipo a Feral Interactive é uma empresa grande nesse setor, que é uma empresa de portes. Ela faz esse tipo de coisa. Então, acima de tudo, eu acho importante que a gente endosse essa ideia para que exista uma plataforma concorrente, para que exista essa competição justamente das empresas tentarem oferecer um produto melhor. Às vezes uma vai ganhar, às vezes outra, mas quem ganha no fim das contas é a gente. Especialmente na questão do Linux ser grátis. Esse valor que eu tive que pagar no Windows para ter acesso a determinados games,
eu não precisaria pagar se eu utilizasse, se eles estivessem no Linux. Isso que você falou, Lucas, antes é sumário, assim, uma coisa de mercado, é uma coisa cíclica. Os desenvolvedores vão atrás de usuários. Então, se você gostaria que houvesse uma plataforma concorrente para que você pudesse ter acesso de forma gratuita e legal, né? Não adianta ser gratuita e pirata, com um outro ecossistema interessante de segurança, de maleabilidade, de personalização, entre outras características que as distribuições Linux normalmente trazem, você poderia pelo menos incentivar que saíssem mais games para a plataforma. E a forma de você fazer isso é jogar os games que estão na plataforma dentro do Linux. Exatamente, faz todo sentido isso. Nós temos que dar o primeiro passo. Com certeza, com certeza. Que é usando a plataforma, nem que for no dual boot, porque aí aumenta o número de usuários naquela plataforma e os desenvolvedores falam, opa, já tem uma boa fatia do mercado usando aquela plataforma, vamos desenvolver para lá. Então isso depende bastante da gente, cara. Somos nós que ditamos as regras do mercado. Atualmente, as engines, né, que são uma das partes cruciais para o desenvolvimento dos games, a CryEngine da Crytek, a Unreal, Unity, que é bem popular nos games indies, todas elas conseguem exportar hoje em dia multiplataforma. Ou as versões betas de algumas, eu vi que o pessoal já está olhando para esse lado, sabe? Então, a questão precisamos reduzir o trabalho, né? E atingir a maior parte de pessoas possíveis. Atualmente, a quantidade de usuários estimada que usa Linux no desktop não é muito distante da galera que usa Mac, não, sabe? Então, se você tem um público correlato, teoricamente você tem um público que pode ser consumidor também desse tipo de conteúdo, incluindo os games, mas não só games, outros programas também que só vão ter na plataforma da Microsoft atualmente. É uma treta grande esse negócio de programas. O próprio Windows Phone não deu certo justamente por causa disso. Mas eu enxergo que faria muito bem ter um terceiro concorrente no mercado. Poderia ser o Windows ou qualquer outro. Tinha o Ubuntu Phone também, que acabou não dando certo. E cada dia aparecem outros projetos menores. Mas enfim, a gente enxerga o valor da concorrência nesse tipo de coisa. O Vulkan, que é a API gráfica, que substituirá o OpenGL provavelmente no futuro, que o Android novo já vem carregando também, então, ou seja, os games de Android vão passar a usar Vulkan, esses que estão cada vez mais populares também. Android, que é Linux também, a gente até não mencionou, mas é bom enfatizar. Eles vão vir para o desktop, esse Vulkan, e uma vez que você exporte em Vulkan, e o Vulkan roda em Windows, em Linux, em Mac, em qualquer coisa praticamente, e você tem uma única engine que exporta os games para todas as plataformas, lançar um jogo para plataformas diferentes vai ser menos trabalhoso do que um dia já foi. O nível de programação, de adaptação e tal não vai ser tão diferente assim, já que a API vai conseguir ler o driver, vamos dizer assim, de uma forma mais parecida. Isso é ótimo, cara. Tem alguma distribuição mais adequada para games? Alguma um pouco mais otimizada na sua experiência? Bom, aí a gente tem que entrar num campo que talvez não faça tanto sentido à primeira vista para quem só usou Windows na vida. Assim. O que acontece? Dentro do Windows você só tem uma coisa só, que é engessada ali. Você tem o Windows, com aquela interface, com aquelas aplicações, com aqueles recursos, é o que a Microsoft oferece. Você pode escolher desinstalar coisas ou não e você vai ter recursos capados dependendo da versão. Mas acho até que a Microsoft ao longo do tempo deve reduzir esse tipo de coisa, essa fragmentação que existe. Dentro do universo open source, Linux, esse tipo de coisa é muito mais relativo, porque você tem o que a gente chama de distribuições, que são sistemas operacionais que têm em comum o kernel Linux e as interfaces gráficas diferentes, GNOME Shell, KDE Plasma, XFCE, Unity, Cinnamon, LXDE, enfim, tem muitas mesmo, inclusive algumas em modo texto, até para quem gosta de dar comandos aí no terminal. Junto a isso, você também tem drivers diferentes. Não existe uma distribuição específica que seja assim, olha, essa vai ter mais desempenho que as outras nos jogos. Você tem o SteamOS da Valve, que teoricamente seria essa distribuição voltada para games, mas a verdade é que ele vai usar os mesmos componentes que as outras distribuições podem utilizar, drive de vídeo, kernel, essas coisas assim, tendem a ser a mesma coisa, então você vai conseguir um desempenho muito parecido.
O que pode dar diferença, e nesse caso é interessante de se comentar, é justamente a interface que você usa. Sabe o Windows 7, vamos pegar como exemplo, que fica um pouco mais claro? Quando você vai lá nas configurações de visual e você desabilita as transparências, ele fica todo quadradinho. Então, ele fica parecendo um dos 95. Isso, exato. O que você está fazendo ali? Você está meio que desligando o compositor de janelas dele, tirando os efeitos. Dentro do Linux, você vai ter ambientes gráficos que já são assim, se você quiser usar. Como o XFCE, por exemplo. Ele tem um compositor básico. Esse compositor que eu me refiro, ele serve para criar aqueles efeitos de animação. Sabe quando você clica na janela, ela movimenta para baixo para minimizar, por exemplo? Sim. Ou o menu tem uns fades, uma coisa assim. Você desliga, ele fica seco. Aquele tipo de coisa ele pode influenciar no desempenho das aplicações se a sua máquina não for muito potente. Games que rodam em tela cheia, quando você colocar em tela cheia, eles tendem a desabilitar boa parte do compositor, mantendo um pouco dele simplesmente para você dar Alt Tab, por exemplo. Isso acontece no Windows também. A diferença é que quando você usa Linux, você pode mudar esse software, se você quiser. Você pode usar softwares diferentes. Então isso aí pode influenciar um pouco. Mas se você tem um hardware bacana, vamos dizer assim, se você tem um hardware semelhante ao que eu tenho aqui, independente do que você use, entre distribuições e interfaces, ele vai ter um desempenho ok, vai ser um desempenho semelhante, com a diferença básica aí de FPS, talvez, dependendo da situação, desde que você instale o driver de vídeo adequado. E para instalar esse driver de vídeo, algumas distribuições vão facilitar a sua vida, tendo utilitários que você dá clica ali e já era, e outras que são voltadas para usuários que gostam de fazer as coisas mais manualmente, vão exigir que você tenha um conhecimento mais avançado para isso. Esse é o usuário Linux raiz, né? É o cara que vai no shell ali e resolve tudo. Exatamente. Cara, eu já tive máquinas antigas, bem lentas, que eu usava Linux. Ela rodava melhor no Linux, porque o Linux leve, simples, sem um monte de frescurinha, né? Frescurinha, assim, no bom sentido. Mas, pô, cara, realmente é algo bem interessante de se discutir. Eu agradeço a sua participação aqui no canal. Eu acredito que deu para responder uma boa parte das perguntas de quem pretende entrar no Linux e vai jogar, ou não quer jogar, mas tem um bom hardware, quer saber se esse hardware vai ser bem aproveitado na plataforma. Jonathan, você tem alguma coisa a falar, alguma consideração final? Ou algum outro tópico que você queira levantar? Bom, na verdade, para finalizar o bate-papo aqui, um prazer, muito obrigado pelo convite. Sempre bacana assim poder falar para públicos que são um pouco diferentes do habitual, que frequentam lá o canal. Quero fazer o convite para o pessoal que não conhece, se quiser passar lá, coloca aí GeoLinux no YouTube, você vai encontrar bastante coisa. A gente produz bastante material nesse sentido. E uma das mensagens que eu gostaria de passar é que vamos parar com esse negócio de Windows versus Linux, de Windows versus Mac, porque a não ser que você trabalhe para uma das empresas, não tem muita vantagem você tomar lado, sabe? E quando você simplesmente escolhe uma coisa, e isso estou falando tanto para quem só defende Linux, quanto para quem só defende Windows, você fecha os olhos para outras coisas bacanas que existem no mundo da tecnologia. Você falou ali de rodar Linux em máquina antiga. Essa é outra versatilidade que existe. Algum tempo atrás aí eu fiz um vídeo, algumas semanas atrás, mostrando como ressuscitar um PC desses aí, que era um ePC que tem 4 GB de armazenamento e tal. Consegui fazer o sistema da boot com interface, com programas instalados com 70 MB de RAM, 75, um negócio assim. Que é uma coisa assim, que, né, graças ao Linux o PC não virou uma pilha de lixo. Então, tem certas coisas que vai ser melhor, tem certas coisas que não vai ser tão bom assim, mas acima de tudo não viva de boatos, vá lá, experimente, teste, veja o que te agrada. Existem distribuições voltadas para iniciantes, com ferramentas fáceis de você utilizar. Duas que eu posso recomendar, se você quer jogar também, eu recomendo utilizar o Linux Mint, que é a distribuição que eu venho utilizando para editar os meus vídeos para o canal. Todo o meu canal é feito em cima de Linux. Tudo que você vê lá é editado em Linux, o áudio é capturado em Linux, a edição, as thumbnails, as animações e tal. Se você vai querer colocar num notebook, é um computador que você usa para acessar a internet, trabalhar com Word, Excel, essas coisas assim, no caso o Office, né? Eu recomendo também uma distribuição que está despontando nos últimos tempos chamada Deepin.
É uma distribuição da China que tem um visual extremamente bonito. Eu já entrevistei os caras lá no canal também, já fiz alguns vídeos mostrando alguns recursos que ele tem. Você vai lembrar muito do Mac, a OV ela, mas ela tem um modo Windows também. Enfim, só vendo para você ter uma noção. Então, não viva de boatos, dê uma pesquisada, colhe lá no canal se você tem interesse. Não importa se você usa Linux ou não, o importante é a gente aprender junto. E esses crossovers que o Lucas está promovendo aqui são extremamente úteis para isso. E eu espero que você aceite mais convites, né? Vamos fazer mais algumas vezes aí, porque tem muito assunto sobre isso. Eu acho que a ideia que foi passada aqui hoje é use e aproveite o melhor de cada plataforma sem preconceitos. Com certeza. Seja Windows, seja Linux, seja Mac, ou seja o que quer que seja. Jonathan, muito obrigado, cara. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço aí pra galera que está acompanhando. Valeu, Lucas. Valeu, um abraço. Precisando de reparos em placas de vídeo, placas-mãe ou mesmo notebooks, MacBooks, equipamentos de informática de uma forma geral, conte com assistência técnica parceira que atende em todo o Brasil, GTEC Informática.